Então, sei lá, seu filho tem lá 20 graus de escoliose, um exemplo, né? Numa curva, na curva maior, se for uma, uma dupla curva ou algo nesse sentido. O que não é tratamento, isso tem que ficar claro, pessoal. Manipulação, né? Você não vai manipular uma vértebra ou várias vértebras e corrigir a escoliose. Se alguém vende isso, isso não faz sentido. Uma escoliose de verdade, vou usar esse termo estrutural ali, algo específico. Então muita gente vende diversos tratamentos, várias, eu não vou nem entrar em mérito de modalidade de terapia manual, mas que vai lá e o vulgo, né, estrala o paciente e volta a coluna para o lugar. Esqueçam isso não é tratamento. E hoje em dia tem muito vídeo na internet, né, de um cara pessoal corrigindo com a mão. às vezes escolioses estruturadas em pacientes com doenças neuromusculares Sim, graves, é comum, né? infelizmente. E a pessoa fazendo essas manipulações de forma intempestiva. E vendendo isso, né? Vendendo como, isso. Olha, vou corrigir. Não se corrige escoliose, pessoal, com as mãos, com uma técnica específica. Isso tem que ficar claro. Não é claro. desentortar com a mão, né? Exatamente. Não funciona dessa forma. Não é tipo um martelinho de ouro lá que você vai bater. Não é assim. Outra coisa que não trata escoliose. Fita colorida, né? Eu vou puxar uma fita aqui, né? Vou pegar uma alavanca, vou jogar lá e vou corrigir a escoliose. Pessoal, fita colorida não faz nem cosquinha na escoliose. Seu filho tem lá uma escoliose de 25 graus, vou meter uma fita lá, roxa, rosa as meninas vão gostar mais, não sei, mas não vai resolver o problema. Então isso não faz sentido, não faz parte do tratamento. Quando se precisa usar um colete, a gente vê que o colete é uma situação rígida. Ele quer justamente estagnar, tentar diminuir a evolução dessa curva. Vocês acham mesmo que uma fita colorida, elástica, vai conseguir segurar isso? Isso é piada. Na verdade, não é, né? Mas deveria ser tratado dessa forma. Uma outra coisa, técnicas, métodos engessados de correção postural. O Dr. Luiz até citou aqui, olha, o RPG, que é bastante conhecido. Muitos métodos não têm nem evidência científica de que ajudam. E às vezes o paciente vai lá, alguém indica porque o convênio cobre tal método, às vezes o médico ou o próprio fisioterapeuta não tem a consciência de que aquilo não é o melhor nível de evidência, que não é o padrão ouro para tratar, e a pessoa vai tratando com aquilo, não consegue estagnar, às vezes evolui para um colete e às vezes evolui até para cirurgia, porque não teve um tratamento adequado. Então se informe. Olha, a gente falou no último episódio sobre a hérnia de disco, né, doutor Luiz? E a gente falou da importância de profissionais realmente especialistas naquilo para tratar a condição. Sim. Escoliose, olha, isso é mais importante ainda. Não é que é mais importante, mas vou usar esse termo para dar uma ênfase. É extremamente importante. Sim. Se não for alguém que lida com aquilo diariamente, que tem experiência com aquilo, a chance de dar porcaria é bastante significativa. Só para fechar essa parte, tratamento conservador de escoliose, em sua grande maioria, não que não possa envolver alguma coisa de terapia manual, alguma coisa para auxiliar o paciente a ganhar um movimento, se for necessário e tal, mas ele consiste em exercícios corretivos de acordo com as curvas, de acordo com as características desse paciente. Então são avaliadas várias questões físicas, tá? Mas trocando em miúdos. O paciente, por exemplo, ele começa em frente ao espelho aprendendo a se autocorrigir. Então você vai ensinando ele no passo a passo, de acordo com as características dele, a se autocorrigir. Então, naturalmente, ele aprende olhando para o espelho primeiro, para que ele tenha essa percepção corporal, mantenha aquilo por um tempo e, naturalmente, consiga reproduzir isso durante o dia. A gente faz isso sentado, em pé, depois com movimento, conforme a evolução do paciente. Então, eu brinco que exercício para escoliose não é só força, mobilidade. Isso é até secundário. Na verdade, ele tem que ter uma nova percepção corporal. Então eu brinco que é daqui para cá. Então ele tem que ter uma nova percepção, ele tem que repetir para gerar um padrão motor em que aquilo seja automatizado. O exemplo que eu sempre dou, doutor Luiz, é o quê? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente, né, a gente não aprende a dirigir em carro automático, né? Você aprende lá no manual. Então, você está lá pisando na embreagem. Não sei se o Dr. Luiz lembra quando ele aprendeu a dirigir. Aí você, peraí, agora eu vou engatar a segunda. Peraí, vou pisar, vou engatar a terceira. Você fica pensando naquilo, porque aquilo não é automatizado. Exato. Mas conforme você repete, naturalmente você não pensa mais. Você passa a segunda, a terceira, a quarta marcha automaticamente. Por quê? Virou um padrão motor natural. Sim. Então é mais ou menos isso que é o tratamento, o exercício corretivo para a escoliose. Perfeito, Bruno. Acho que é importante você passar isso, né? Esse acesso à informação ainda é muito limitado, tem muito fisioterapeuta e
falando que faz, mas faz o método dele, que ele inventou, que ele acha que é melhor, ou que Sim. não tem uma evidência, né? Então isso é legal porque informa melhor as pessoas. Um outro mito que as pessoas falam é que a cirurgia de escoliose é sempre ruim, né? Isso é mito porque Sim. ninguém quer operar de uma escoliose. Então, esse ponto eu concordo, né? Se a gente puder evitar a cirurgia e a ação de vocês, né, precoce, a entrada desse paciente já de forma precoce em uma fisioterapia, uso correto de colete, pode sim evitar uma cirurgia lá na frente. Mas se o caso já evoluiu para curvas cirúrgicas, ou seja, baseado em padronizações que nos acusam isso, que o prognóstico dessa doença no futuro, né, a evolução não será favorável, vai atingir angulações mais altas, a cirurgia se faz necessária. Sim, né? sim. A gente fala, uma cirurgia dessa é uma cirurgia que, para o nosso organismo, ela se assemelha a um atropelamento Sim. de carro, né? É a resposta orgânica. O que a gente tem que fazer numa cirurgia dessa? Realizar de forma mais rápida, né? Tornar aquela agressão para o nosso organismo dentro do centro cirúrgico uma coisa um pouco mais rápida. O que a gente tem que fazer? Contar com uma rede de apoio hospitalar, com UTI, com várias especialidades para nos assistir num bom pós-operatório. Ter uma equipe, né, de anestesista ali durante a cirurgia também que esteja acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Por quê? Para minimizar esse trauma. Tá? Não é uma cirurgia simples de ser feita, até por isso que tem que ser realizada por um cirurgião treinado, né, com experiência naquela área. E, vendo-se essa necessidade, buscar o quanto antes a realização. Porque se já tem indicação de cirurgia, a fisioterapia não reverte. Sim, tá? sim. Esse é um ponto que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa já passou com outro colega, pode ser até uma opção da família, falar, olha, eu não quero operar, Sim, eu aceito que é cirúrgico e eu não quero operar. Sim. Tudo bem, mas entender que dificilmente colocar um colete já numa curva cirúrgica, realizar algum tratamento ali mais, vamos dizer, off-label, não é o ideal. Sim. E essa pessoa lá na frente, a gente está falando geralmente de um menor de idade, né? Quem responde é a família. Lá na frente, essa pessoa, numa vida adulta, pode ter alguma sequela, pode ter que fazer uma cirurgia dessa, o esqueleto já mais maduro, onde é necessário mais recortes ósseos, é esperado maior perda sanguínea. A agressão ao organismo vai acabar acontecendo da mesma forma, mas às vezes, né, de uma forma que poderia ter sido evitada se essa cirurgia tivesse sido feita em um momento mais precoce. Então, com certeza a cirurgia não é uma notícia agradável, mas quando bem feita, quando bem realizada, ela pode ser uma experiência que vai contribuir muito para o futuro dessa pessoa e na vida dela social. A gente está falando de uma doença que tem uma questão estética também envolvida, com certeza, né? E nós estamos falando de meninas também, né? Sim. Então essa menina ela vai virar uma moça, ela vai virar uma mulher um dia, né? Sim. E essa deformidade de alguma forma pode levar até problemas psicológicos para ela, né? Então a boa indicação, Bruno, eu acho que é o ideal, a gente se basear não em achismo, basear em evidência científica, em guidelines, as sociedades, né? A sociedade de coluna traz isso muito bem detalhado para a gente, justamente para a gente seguir isso, e é o que a gente tem de evidência hoje em dia. Né? Não, é usar os dados concretos para tomar a decisão junto com o contexto daquele paciente, da família e tudo mais. Isso que o Dr. Luiz está falando é muito importante, pessoal, porque não é uma receita de bolo mesmo. Não é. Olha, tem tal curva, opera. Tem tal curva, colete. Tem tal curva, exercício corretivo. É lógico que nós temos um direcionamento, mas tem várias questões. Não é uma cirurgia simples. Tem sim pais que querem tentar o conservador antes. Ou, pensa, né, doutor Luiz? Uma coisa é você operar uma curva de, sei lá, 40 e 50 graus. Outra curva é você operar uma curva de 70. Não, com né? certeza, Então, com assim, certeza. às vezes, um exemplo, tem pacientes que eles querem, olha, eu quero tentar diminuir, mas olha, ou o convênio vai liberar, não sei o quê. Às vezes ele usa um colete ou faz exercício corretivo para estagnar um pouquinho aquilo ali, ou tentar estagnar. Sem contar que serve como um pré-operatório, que isso é extremamente importante para o paciente. Né? Ele faz a reabilitação, não deixa de ser uma reabilitação, né? Mas ele faz um pré-cirurgia, para depois o pós-cirúrgico ser muito mais tranquilo. Né? E deixar claro, né, doutor Luiz, que existe vida após cirurgia da escoliose. Né? É isso, né, doutor Luiz? Foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado aí por vocês que assistiram até o final, que estão acompanhando com a gente. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, a gente está sempre postando novos vídeos, né? Vamos fazer alguns cortes também dos principais
momentos aqui que a gente falou, mas assistir o podcast na íntegra é interessante porque você pega todo o contexto que foi falado, né? Desde o começo, acompanha a nossa linha de raciocínio. Isso eu acho que é um ponto importante aí para quem está nos acompanhando. É isso, agradecer mais uma vez a presença aí de todos. Compartilha aí, né? Vai ter as nossas redes sociais aqui. Compartilha essas informações, esses recortes, como foi falado aqui pelo Dr. Luiz, para que chegue no maior número de pessoas e mais pessoas tenham uma abordagem adequada aí. Hoje em dia a informação está muito na nossa mão. Você tem Google, você tem YouTube, você tem TikTok, você tem Instagram. É mais fácil você encontrar bons profissionais. Então, assim, é inadmissível realmente que chegue tanta gente com dificuldade, com desinformação, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é algo muito positivo e que tem só a crescer realmente, é algo disruptivo, eu acho, assim. Sim. É isso, esse é o Papo de Coluna, quando o assunto é escoliose. Obrigado e até a próxima.